Bom, pessoal, tudo bem? Vamos ver mais uma passagem curiosa aqui do Novo Testamento que as pessoas não observam os detalhes? Eu vou começar lendo aqui para vocês, pessoal, Lucas capítulo 4, que aqui é Jesus. O certo seria em Cafarnaum, tá? Mas aqui a Bíblia coloca em Nazara, tá? Mas vamos lá. A partir do versículo 16. Ele foi a Nazara, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou um dia de sábado na sinagoga. Então ele tinha esse costume. E levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías, desenrolou e encontrou no lugar onde está escrito. Eu vou pular aqui a parte do profeta Isaías, que aqui caberia um outro vídeo, tá? Porque isso aqui nunca foi uma paraxá, nem haftará dos judeus, tá? E também não é sobre Jesus, mas tudo bem. Enrolou o livro, aqui já no capítulo 20, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-nos atento. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saía da sua boca. Note aqui um detalhe, pessoal, aqui está falando todos. Todos estavam admirados com a pessoa de Jesus. Todos. Então ele pegou o rolo lá de Isaías, ele leu. Estava todo mundo assim admirado. Que homem incrível, tal, não sei o quê. Preste atenção nos detalhes. E diziam, aí vem a interrupção do texto. Estavam todo mundo admirado. Aí o pessoal começou a dizer: não é esse o filho de José? Então eles reconheceram Jesus. Esse aí não é o cara que é o filho lá do José, da Maria e tal? Ele, porém, disse, aí Jesus já se adianta e fica na defensiva: certamente me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze aqui também em tua pátria. O que ele quer dizer com isso? As pessoas tinham ouvido que ele era o filho de José, que tinha feito milagres em Cafarnaum, e elas queriam que ele fizesse aqui na sua pátria em Nazaré. Ué, esse não é o filho de José que curou uma pá de gente lá em Cafarnaum? Por que ele não cura as pessoas aqui também em Nazaré? Então é isso que passou na mente de Jesus, quando eles reconheceram ele. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Aí ele cita aqui Israel, que teve profetas, não sei o quê. Aí fala assim no versículo 28. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Aqui é em Cafarnaum mesmo, tá, pessoal? É em Nazaré mesmo, tá? Eu falei Cafarnaum porque eu me confundi. Então todo mundo na sinagoga ficou enfurecido com ele, por causa disso. E levantando-se expulsaram para fora da cidade, e o conduziram até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguiu o seu caminho. O que acontece nessa história, pessoal? Jesus vai na sinagoga, lê um rolo de Isaías, o pessoal fica admirado dele, todos. Até que alguém reconhece ele: esse não é o Jesus lá de Nazaré, que fez muitas curas lá em Cafarnaum? É ele mesmo, por que ele não faz nada aqui? Aí Jesus já se precipita pensando nisso, ele fala: olha, nem todo profeta é bem visto em sua própria pátria, porque não sei o quê, porque vocês vão me citar aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Que pode ter um duplo sentido isso. Pode ser que ele tinha alguma doença e não se curava, ou pode ser que tinha pessoas ali enfermas e ele não curou ninguém, que é a hipótese mais provável. Aí o pessoal fica com tanta raiva dele ao ponto de querer jogar ele de um cimo, que é onde a cidade estava construída. Então uma cena de admiração virou uma cena de violência. Estranho, né, esse relato de Lucas. Sabe por quê, pessoal? Porque segundo Marcos, que é o relato mais antigo, Marcos 6, Jesus não curou ninguém em Nazaré. Olha o que ele fala aqui, ó. Saindo dali, foi para a pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde vem tudo isso? Então note que é a mesma coisa, o pessoal estava admirado. E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como faz tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Então eles reconheceram Jesus que nem Lucas. E estavam chocados por sua causa. Por que eles estavam chocados? Porque ali Jesus não curou ninguém. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela, em sua casa. Agora o versículo 5 de Marcos diz o seguinte, ó: e não podia realizar ali nenhum milagre. Pode abrir sua Bíblia, a Bíblia online, ó, Marcos 6,5. E não podia fazer ali nenhum milagre em Nazaré, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Então Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre na sua própria terra. Por isso que ele cita esses provérbios: um profeta é desprezado em sua própria pátria, médico, cura-te a ti mesmo, não sei o quê. Tanto que Mateus, pessoal, ele faz uma malandragem aqui, ó, Mateus 13. Olha como é que Mateus transforma a oração de Marcos aqui.
Mateus 13. Quando chega em Mateus, ele dá uma corrigida nesse versículo de Marcos. Ó, Mateus 13, 53. Olha como é que Mateus 13, 58, perdão. Olha como é que Mateus narra o mesmo versículo. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, enquanto Marcos fala que ele não fez ali nenhum milagre, Mateus corrige e fala, ele não fez muitos milagres, dando a entender que ele fez alguns. Vocês notaram a malandragem? Então, o que era nenhum milagre virou muitos milagres. Ele não fez muitos milagres, mas ele fez. É a correção que eu falei para vocês da fonte que o Evangelho vai corrigindo o outro, no caso Marcos. E aí quando chega em Lucas, você já tem uma violência ali no final da história. Porque o pessoal fala, esse não é o filho de José, que lá em Cafarnaum diz que curou um montão de gente, fez milagre e tal. Por que ele não faz aqui? Aí Jesus fala, vocês vão me dizer aquele provérbio, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Mas nenhum profeta é bem-vindo em sua casa, não sei o quê. E acaba numa cena de violência. Isso mostra o quê? Que Jesus não fazia milagre nenhum. Ele teve uma fama lá em Cafarnaum, depois nós podemos ver até porquê, mas aí quando chega na cidade dele, ele não faz nada. Aí o povo fica revoltado, fala, esse não é o cara que fazia milagre, que curava, fazia isso e aquilo, por que ele não faz nada aqui? E aí Mateus tenta dar uma corrigida, ele não fez muita coisa ali, mas Marcos, que é o mais antigo, fala, ele não fez ali nenhum milagre. Só aí a gente vê que essa história de Jesus milagreiro, curandeiro, não sei o que, não é tão verdade assim como as pessoas pensam. Pelo menos os textos que nós temos dá a entender que ele não era tão fodão assim não. Na cidade dele ele não conseguiu fazer milagre. Ele ainda ficou admirado com a incredulidade deles. Mas quando os apóstolos não conseguiram curar uma pessoa, ele falou que a falta de incredulidade era dos apóstolos, não da pessoa que queria a cura. Complicado, né, pessoal? Então tá aí, gostaram? Deu para entender? Viu como a Bíblia esconde muitos segredinhos? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like, se inscreve, ativa o sininho, entra naquela lista de avisos que eu tenho, comenta e compartilha. Tudo isso vai dar engajamento pro vídeo, tá? Também agora tem um QR Code, se alguém quiser colaborar, fique à vontade. Muito obrigado a todos aí que assistiram ao vídeo. Paz a todos.